Olá irmãos, salve Maria, meu nome é Alessandro. Ainda ontem eu postei um vídeo sobre a campanha da fraternidade e alguns problemas dessa campanha, juntamente com o pronunciamento da CNBB. E nesse vídeo eu trouxe um relato sobre, quase no final do vídeo, sobre a proposta de celebração ecumênica que a CNBB, quem criou o documento, o texto base da campanha da fraternidade, colocou para nós. Onde nessa celebração ecumênica, que foi escrita por um padre, responsável pelas campanhas, né, da CNBB, ele retirava da celebração que foi proposto, retirava-se o Glória ao Pai e colocava uma outra música no lugar, retirava o credo apostólico e colocava um outro credo no lugar, um credo criado pela cabeça de minhoca deles, e retirava-se a parte principal da celebração, que seria a Eucaristia e a consagração da Eucaristia, e fazia uma ciranda cantando uma música como se fossem crianças, e retirava a comunhão. E quando a gente achava que não podia ficar pior, hoje vários vídeos começaram a correr na internet, onde nós vimos pastores participando da celebração, mas se eles tivessem sido convidados para sentar no banco com os fiéis e assistir a celebração da missa, tudo bem, mas estavam no altar. E não foi foram vários vídeos que estão correndo, e isso são os vídeos que nós temos acesso. Imagine quantos casos desse aconteceram no Brasil inteiro. Onde um dos vídeos que nós temos, é o que mais está repercutindo, onde nós temos um padre que convidou o pastor para estar com ele ao lado, e o pastor está co-celebrando com ele, co-celebrando de verdade. Ele está lá professando as palavras que são próprias do sacerdote, do co-celebrante, né? Sacerdote, da consagração da Eucaristia, está com o cálice com sangue de Cristo na mão, no momento da apresentação do por Cristo, está depois no final da liturgia eucarística, ele pega o corpo de Cristo nas mãos e apresenta, depois ele comunga. Não sei se vocês entenderam, o problema que está nisso é que ele, por ser pastor, ele nega todos os dogmas da igreja. Ele nega Nossa Senhora, ele nega a autoridade do Papa, ele nega a autoridade do bispo, ele nega a autoridade do padre, inclusive daquele padre que estava com ele. Ele nega a autoridade da igreja, nega todos os documentos que nós temos, nega que a igreja foi fundada por Cristo e os apóstolos. Ele nega aquela Eucaristia que ele estava lá profanando e que ele comungou em cisma, porque ele está em pecado de cismas, pois ele nega a igreja. Ele comungou aquela Eucaristia, ele nega aquilo, ele não acredita que aquilo é o corpo de Cristo. E aí me faz pensar se aquele padre que autorizou esse absurdo, essa apostasia, essa heresia, se aquele padre também crê que ali é o corpo de Cristo. Será que aquele padre também crê nisso? Será que aquele padre já leu o Código de Direito Canônico? Que aqui no Código de Direito Canônico, eu vou deixar o vídeo para vocês verem e depois eu falo que está no Código de Direito Canônico. Então assistam um vídeo onde nós temos um pastor participando e co-celebrando e comungando a Eucaristia. E todo ano, há muitos anos já, nesse tempo a igreja celebra a campanha da fraternidade. Este ano, a campanha da fraternidade é ecumênica, promovida por várias igrejas cristãs. Chama-se CONIC. Representando essas igrejas está aqui o pastor Francisco Leite, da Igreja Presbiteriana Unida de Jundiaí, do Brasil. Do que estava dividido, fez uma unidade. O nosso bispo Vicente, com os bispos do mundo inteiro, o clero, os religiosos, religiosas e todo o vosso povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
Filho. Por ele, Jesus, dai ao mundo a nós todo bem e toda graça. Segura. Seguremos. Todo mundo estende a mão direita. Aclamemos a Trindade. Por Cristo. Luz a paz. E segura-se. Luz a paz, Senhor. Que vamos receber em comunhão, por vossa bondade, seja força e sustento para construirmos unidade. Somos felizes, irmãos e irmãs, somos convidados ao banquete da vida. Ei, Jesus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem na vida até a vida eterna. Como nós vimos nesse vídeo, eu acredito que aquele padre não deve ter lido o Código de Direito Canônico, se é que ele tem o Código de Direito Canônico, e não é um padre jovem, não é um padre que ordenou há pouco tempo e não teve tempo ainda de conhecer, porque é um padre velho, o nome do padre é Padre José Carlos Pedrini, um padre já de idade que deveria conhecer a fé que vive. Será que ele acredita no próprio ministério? Porque acredita no próprio sacerdócio? Porque se ele acredita, veja bem, para um padre ser padre, ele passa por uma entrevista com o bispo para ver se ele tem uma reputação ilibada suficiente para ser padre. Ele passa por anos de estudo no seminário e depois tem uma ordenação específica onde ele recebe um sacramento que tem caráter indelével. É um caráter onde ele recebe uma marca na alma dele como sacerdote. Ele nunca deixará de ser sacerdote. De tão sério que é o ministério dele. E ele passou essa autoridade a um homem que está em cisma, que nega a igreja, que nega os dogmas da igreja, que muito provavelmente fala mal de Nossa Senhora e da igreja. E ele passou essa autoridade para ele naquela celebração para consagrar. E quantos mais fizeram isso? Em decorrência do falso ecumenismo pregado na campanha da fraternidade, ao qual nós estamos denunciando. E aqui, será que ele leu isso aqui no Código de Direito Canônico? As leis da igreja. Será que ele leu aqui que no cânon 908 está escrito de forma muito clara: é proibido aos sacerdotes católicos co-celebrar a Eucaristia junto com sacerdote ou ministro de igrejas ou comunidades que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica. Esses mesmos que fazem essas heresias são os mesmos que condenam, por exemplo, a Fraternidade de São Pio X, que está em cisma também. Porém, eles, pelo menos ali, eles tiveram origem de alguém católico e mantém assim um respeito pela tradição. Estão errados porque estão em cisma. Mas eles criticam eles. E aí traz um pastor e coloca dentro da igreja, que nega tudo, que nega toda a nossa fé, que nega toda a nossa tradição, para celebrar Jesus Eucarístico. E sabe qual que é o maior problema disso? Além da profanação ao Nosso Senhor, o maior problema disso é porque o povo vê aquilo e acredita que é normal, que é correto. Ah, se o padre trouxe o pastor aqui para celebrar a missa, não tem problema eu ir no culto do pastor e assistir o que ele vai fazer lá também, não? Igual nós temos um outro vídeo, que eu vou deixar aqui também para vocês verem, onde o padre até indica que a igreja do pastor é só atravessar a quadra, ou seja, se os fiéis quiserem ir, é só atravessar a quadra, fica do outro lado. Vejam esse vídeo também, vou deixar esse vídeo também para vocês verem. Vamos novamente agradecer ao nosso irmão pastor Edmael, pastor aqui da Primeira Igreja Batista de Tangará, nosso vizinho, né? É só atravessar a quadra, já estamos lá na igreja. Obrigado pela presença, pela palavra, que a gente possa quebrar todos os muros que trazem divisão e que a gente possa estar sempre abertos ao diálogo. E será que esses padres que estão nessa apostasia, que estão promovendo essa apostasia, eles creem no ministério que exercem?
Hoje me mandaram um print de uma publicação de um bispo da igreja, onde o bispo dizia a seguinte frase: ser cristão não é seguir a doutrina, mas sim uma pessoa, Cristo. Mas este Cristo nos deixou uma doutrina que fora dessa doutrina não há salvação. E essa doutrina também tem um nome. Chama-se Igreja Católica. Será que esses padres, esses bispos, eles acreditam naquilo que eles vivem? Na igreja que eles escolheram servir? Porque não parece. Eu gostaria de lembrar que nós não estamos numa igreja onde exerce a democracia. Se vocês querem fazer o que vocês bem entendem, da cabeça de vocês, dizerem o que bem entendem na cabeça de vocês e não o que a igreja diz, vocês estão na igreja errada. O lugar de vocês é na igreja protestante, é sendo protestante. Se querem ser protestantes, sejam fora da igreja. Não é dentro da igreja, aqui não é democracia, você não diz o que você acha, você não faz o que você quer. A gente diz, a gente faz, a gente fala tudo o que a igreja diz. Deus não tem um estatuto onde ele passou por um plebiscito para dizer o que nós acreditamos. Deus tem mandamento, ou seja, ele manda, ele não pede, ele não exerce, ele não diz lei, ele diz mandamento. É mandamento de Deus. Ele manda e nós obedecemos. E assim continua o corpo sagrado de Cristo, manda, que é a Santa Igreja. Ela não diz, não é uma sugestão o que está escrito no Código de Direito Canônico. Não é uma sugestão o que está escrito no Catecismo da Igreja Católica. Não é uma sugestão. É uma doutrina, é obrigado a seguir. É o que está aqui, não é o que você acha. Existe uma lei a ser seguida. E vocês parecem que querem seguir qualquer outra doutrina do mundo. Tudo que dizem lá fora. Toda palhaçada que é dita em outro lugar. As coisas do mundo. E querem servir a todos, menos a igreja. Querem servir a todas as ideologias, menos a doutrina católica. Até negam a doutrina. Diz aqui que Cristo não deveria... Nós não seguimos a doutrina. E como não seguir a doutrina se é graças à doutrina que nós cremos em Cristo? É porque a igreja nos diz para crer nele. E porque a igreja nos diz que ele é nosso Salvador, porque ela manteve essa tradição viva por 2000 anos e chegou até nós. Sem a igreja, sem a doutrina, nós não conheceríamos Cristo. Nós não conheceríamos a Bíblia. Onde diz que nós cremos na Bíblia porque a igreja manda crer na Bíblia. E é por isso que nós acreditamos nela. Senão não tinha Bíblia, a igreja que manteve isso, a igreja que manteve vivo Jesus Cristo e levou ele ao mundo. E hoje querem negar e viver a própria religião, essa demoníaca teologia da libertação, essa apostasia. E não é assim que se é católico. Não vamos conseguir almas para o Senhor abrindo mão do que nós acreditamos. Vamos conseguir, sim, pessoas dentro da igreja. Podemos encher a igreja de pessoas. Mas do que adianta a igreja cheia de pessoas que estarão sendo condenadas ao inferno? Porque os pastores da nossa igreja e porque o povo está com medo de dizer a verdade, está com medo de pregar o evangelho, está com medo de dizer o que a igreja acredita. Imaginem os mártires que não quiseram negar a sua fé e por isso perderam a sua vida, vendo essa apostasia que está sendo feita hoje, vendo esse desrespeito com Jesus Eucarístico. Esses dias eu fiz um vídeo sobre Jesus Eucarístico, eu vou deixar aqui no card em cima para que vocês possam ver, vou deixar também na descrição, sobre as profanações que estão sendo feitas com Jesus Eucarístico. E essa é só mais uma das grandes profanações que estão sendo feitas. É preciso respeitar, mas irmãos, isso não é de se assustar, porque Paulo já dizia isso na primeira carta aos Timóteos, capítulo 4, versículo 1. Diz o seguinte, Paulo dizia a Timóteo: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, nos tempos que estão para vir, alguns hão de apostatar da fé, ou seja, alguns hão de negar e rebaixar a sua fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros, católicas pelo direito de decidir, e tantos outros espíritos demoníacos que estão influenciando você, irmão católico. Aquele documento base da campanha da fraternidade, e aqui continua: espíritos embusteiros e doutrinas diabólicas. O que é aquele documento base onde diz para acolher o pecador, mas não fala que Jesus pede para ele se converter?
O que é aquele documento base que prega ideologia de gênero, que a igreja é contra da forma com que está escrito? Onde não tem ali o convite à conversão, onde fala de mãe de santo, de terreiro, fala até da Marielle Franco, mas não fala de Nossa Senhora, não fala do sacramento, não fala da Santa Igreja, exalta a Reforma Protestante como uma inspiração do Espírito Santo. Isso é doutrina diabólica. Estão acolhendo todas as pautas revolucionárias na igreja, querendo viver uma igreja material e esquecendo do espiritual, esquecendo da real missão da Igreja Católica, que é levar almas para o Senhor, que é combater as obras do demônio na terra, impedir que o inferno avance sobre a terra. É essa a missão da igreja e não é essa palhaçada que vocês estão pregando, que vocês estão querendo viver. A caridade da igreja, que a igreja sempre viveu sem precisar de campanha da fraternidade, sem precisar dessa palhaçada toda. A caridade da igreja sempre serviu não só para dar conforto àqueles corpos que sofrem, naquelas pessoas que sofrem, a trazer alento, a levar Cristo, mas serve sempre para salvar almas, e é assim que deve ser. Aquela caridade é um instrumento para levar Cristo até aquela vida e salvá-la. Ah, mas e se aquela pessoa não quiser? Aí o problema é dela. A nossa função é levar Cristo às pessoas, é trazer as pessoas para a igreja e não ao contrário. E não afastá-las da igreja. Se aquela pessoa não quiser, é um direito dela. Mas nós não temos o direito de negar às pessoas a salvação, de negar as pessoas ao céu. Então que nós possamos pensar e refletir sobre isso. Sobre o que estamos fazendo com a nossa fé. Senhores bispos, com todo respeito, eu rezo por vocês todos os dias. Com todo respeito, coloquem essas atitudes, essas falas, esse documento base da campanha da fraternidade diante da Sagrada Escritura, diante do Código de Direito Canônico, diante do Catecismo da Igreja Católica, diante da Suma Teológica de São Tomás de Aquino e de tantos documentos que a Igreja tem durante esses 2000 anos. E compare se vocês estão vivendo o que a Igreja nos pede e estão levando para os nossos irmãos católicos, os leigos, que nem sempre têm acesso aos documentos, se vocês estão levando a verdade. É muito lindo pregar essa demagogia de vamos acolher todo mundo e fazer uma unidade, mas a unidade que vocês querem não é convertendo o irmão e dando a ele o direito da salvação. E não há salvação fora da igreja. Não há salvação fora dos sacramentos. Não há. E é o que diz a igreja, não é o que eu digo. Não é o que vocês estão querendo emplacar de que é uns conservadores pregando discurso de ódio. Não é. É o que diz a igreja. Não há salvação fora de Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja e a cabeça da igreja é o seu corpo. Então fora da igreja não há salvação e a Igreja Católica é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Fora da igreja não há salvação, porque não há salvação fora do corpo de Cristo. Então que nós possamos entender isso, que nós possamos aceitar isso e viver realmente isso. Irmãos, que nós possamos rezar por nossos pastores. Pastores, vocês são responsáveis por cada alma que o Senhor nos confiou. E vão responder por cada alma que deixarem se perder por negligência. Por negligenciarem a doutrina. Por dizer que a doutrina não deve ser seguida. Por negligenciar o amor com que Cristo morreu naquela cruz. E que vocês estão jogando fora numa igreja que vocês querem pregar material e esquecendo que o importante é salvar almas. Vocês vão responder por isso. Então tomem cuidado pelas almas que vocês levam a se perder. E que nós possamos, mais uma vez, rezar pelos nossos pastores, pelos nossos padres, pelo Santo Padre o Papa, por todo o clero. Então eu te convido que hoje nós possamos, mais uma vez aqui, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, para a conversão do nosso clero, para a conversão do povo de Deus, dos leigos, a nossa conversão pessoal. Então eu te convido a rezar comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, peço que você compartilhe esse vídeo,
que você possa mandar para as pessoas para que elas vejam que isso é errado, isso não é certo, para que elas não caiam em erro, não caiam em cisma também. E para que nós possamos divulgar que existe sim uma doutrina que deve ser seguida, existe sim algo que deve ser respeitado na nossa igreja. E que não é essa palhaçada que estão querendo pregar e viver. Amém? Muito obrigado, que Deus nos abençoe. E não deixe de curtir também esse vídeo e de seguir o nosso canal. E ativa o sino para você ficar sempre por dentro do que vai estar sendo proposto. E nós temos um canal no Telegram, onde eu envio os documentos de apoio de todos os vídeos que eu faço e também para as formações que virão. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe e tenha uma ótima quaresma. E vamos viver o jejum, a penitência e a oração e esquecer essa palhaçada de campanha da fraternidade. E eu não tinha entrado na campanha, mas vou entrar agora. No dia 28 de março, não doe seu dinheiro. Deixe para doar na Páscoa. Não doe seu dinheiro dia 28 de março, domingo de Ramos, para esse dinheiro não ir para essa campanha da fraternidade demoníaca, porque com certeza irá para financiar mais atitudes como essa e irá para financiar o CONIC e tantas outras palhaçadas que não representam a nossa fé católica. Amém? Muito obrigado, irmãos.